Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te mostrar o processo de criação de um aplicativo. O aplicativo em questão que eu estou criando é a plataforma da Flow Code Academy. Se você ainda não conhece, eu vou fazer um vídeo explicando melhor o que vai ser. Essa plataforma ela vai ser basicamente uma plataforma de cursos, porém com algumas coisas a mais ali que eu quero adicionar. Eu poderia muito bem, ao criar o curso, pegar uma plataforma já pronta de área de membros e tudo mais, só que essa plataforma de área de membros ela não vai ter todas as funções que eu quero, e por isso eu decidi criar a minha própria plataforma usando o Flutter Flow. Bom, nesse vídeo eu vou te trazer o meu processo de criação. Ele pode servir de inspiração para você usar nos seus próximos projetos, como você vai começar a criar os seus próximos projetos, entendeu? Então eu vou trazer aqui nesse vídeo como que eu faço as minhas criações. Geralmente eu começo a fazer as minhas criações buscando referências e tudo mais, e defino também algumas coisas antes de começar o projeto. Isso me ajuda a organizar melhor o projeto e também me ajuda com problemas de performance. Eu não vou ter problemas de performance porque estou planejando o meu banco de dados antes. Eu vou te mostrar isso aqui na minha tela. Bom, aqui eu estou com o Figma aberto. Eu uso muito o Figma para organizar a parte visual do projeto. Então eu coleto algumas referências do projeto, né? Aqui, como você pode ver, eu coletei essas referências aqui, ó. Eu vou pegando bastante referência, algo que eu acho relacionado com o projeto, né? E que eu pretendo seguir. Eu vou pegando várias referências no Dribbble ou então no Behance e vou colocando aqui no Figma para servir de inspiração. Então aqui, por exemplo, eu gostei dessas barras laterais aqui, né? Dessa navbarra na lateral. Eu jogo ela aqui para depois eu usar isso de inspiração. Aqui, nesse projeto específico, eu gostei muito dessa tela aqui. Eu gostei desse efeito de fundo, né? Desse background com esse efeito que a gente chama de Glass Morph, que é um efeito de vidro, certo? E eu gostei também bastante dessa tela aqui. Essa tela aqui, na verdade, foi a que eu mais gostei. Não foi nem por conta do layout em si, mas eu gostei bastante de como ficou o vermelho aqui e tudo mais. Então eu acabei pegando essa daqui como uma referência principal para eu fazer a plataforma. Aqui em cima dessa mesma referência, eu também peguei tipografia e cores. Apesar de eu não ter usado todas as cores que estão aqui no meu projeto e tudo mais, eu diferenciei um pouco essas cores, mas eu usei a mesma tipografia, usei basicamente o mesmo estilo aqui da plataforma. Feito isso daqui, essas são as referências para eu começar a fazer o meu projeto, a base dele. E aí eu vou e crio uma nova referência chamada não essencial aqui, porque essa referência ela já é de outras partes do sistema, de outras telas. Então eu coloco ela separada só para eu não me perder. Então aqui eu tenho essa referência aqui, tenho essa referência aqui de como vai ficar a página de visualização ali do curso em si e tudo mais, e eu vou salvando ela tudo aqui no Figma. Depois disso, eu crio um Style Guide. O que é um Style Guide? É basicamente um design system do meu produto. Então, eu defino aqui quais são os gradientes principais da minha aplicação. Então, se você observar aqui, tem um gradiente aqui um pouco mais escuro, puxado para o vermelho, um vermelho com preto e um branquinho aqui com preto também. Aí aqui eu defino as cores da marca, ou seja, eu defini o vermelho como cor principal, né, como você pode ver aqui, porém o vermelho ele não pode ser a cor dos botões, porque o vermelho ele passa a sensação de que você está cancelando quando isso está num botão. Então eu coloquei aqui, além do vermelho, também o roxinho para poder dar uma continuidade aí para esses botões. Aqui embaixo eu tenho todos os brancos, pretos e brancos, né? Geralmente a gente define um preto mais escuro, que aí é o preto mesmo, um preto um pouquinho mais claro, que é um cinza, né? Bem escuro, como você pode ver aqui, ó. Eu defini um cinza bem escuro, ele não chega a ser preto, porque ele está se diferenciando do preto do fundo, e um preto, um cinza mais claro ainda, para poder ser uma cor terciária ali e tudo mais, com base no preto, né? Aqui tem os grids, geralmente eu não uso esses grids aqui, mas é bom você usar, mas eu não uso. Aqui embaixo eu deixei a logo também do meu projeto, que ela vai
servir para eu poder colocar logo no menu e tudo mais. Aqui na lateral, eu já defini a fonte que eu vou usar, né? Aqui você pode ver os títulos e subtítulos, como que ele vai ficar com essa fonte que eu já coloquei aqui. A fonte que eu decidi usar é a Nonito Sans e os botões aqui embaixo, né? Como eu falei, o botão vermelho, ele dá a impressão de que você está cancelando algo ou que tem algum erro, então eu preferi deixar o roxo como cor de botão principal. Alguns casos eu vou usar o vermelho, como por exemplo um botão de deslogar, por exemplo, tudo bem a gente usar um botão vermelho. Aqui são como os inputs vão se parecer, né? E os ícones aqui embaixo, certo? Feito isso daqui, feito o meu Style Guide, aí eu parto para o meu wireframe. Bom, esse daqui é o wireframe principal já, que eu já fiz da plataforma, de como eu espero que ela vai ficar. Eu gerei essa imagem aqui com o IA, não exatamente essa imagem, né? Eu gerei uma imagem parecida com essa daqui, e aí eu modifiquei ela no Photoshop para que ela ficasse do jeito que eu queria, nas cores que eu queria, e modifiquei alguns detalhes, né? Como por exemplo, eu coloquei a minha logo aqui no monitor, modifiquei alguns detalhes aqui na lateral que não estava como eu queria, então eu modifiquei isso no Photoshop para funcionar melhor aqui para o meu caso, certo? Bom, isso daqui basicamente já é um esboço de como vai ser a nossa plataforma. Então, aqui na lateral a gente tem uma porcentagem de aulas concluídas. Aqui em cima a gente já tem o menu aqui, ó, que ele abre aqui na lateral, o meu avatar, um símbolo de notificações e tudo mais. Então, aqui na lateral eu já defini esses menus, o logo aqui e tudo mais. Enfim, essa vai ser a cara da nossa plataforma. Eu já criei isso daqui pensando em como que ela vai ser. E aí, se você observar, como eu disse, né, aqui na referência principal, olha, ela tem aqui também o Glaze Morph, né, que eu havia gostado, um fundo mais avermelhado. Eu trouxe isso daqui para minha plataforma, utilizando o vermelho como cor principal. E o botão de deslogar, como eu falei, ele pode ser vermelho, não tem problema. Mas os demais botões acredito que será roxo. Ainda estou pensando sobre isso, mas acredito que será roxo 100%. Feito isso daqui, feito o meu wireframe de como vai ficar minha plataforma, aí eu parto para a organização dos módulos dessa aplicação. Então, eu criei aqui uma aba de requisitos que eu quero para a minha aplicação. Então, se você observar aqui na lateral, eu já coloquei aqui, ó, eu vou precisar de cadastro de curso, cadastro de módulos, cadastro das aulas, gerenciamento de códigos. O que é esse gerenciamento de códigos? Como a gente está aplicando um curso de Flutterflow, a gente vai precisar utilizar muitas vezes um custom code para fazer alguma coisa funcionar. Então eu vou criar o codebook que vai servir como um gerenciamento de códigos. Ele vai ter ali todos os códigos de cada aula que a gente for utilizar, entendeu? Hoje a gente usa o Notion para compartilhar esses códigos, mas depois que a plataforma estiver pronta, a gente vai usar o Codebook, que é onde vai ter ali diversos códigos, certo? Acesso restrito a algumas áreas, então o nosso curso, por exemplo, para um usuário pagante, né, que comprou um curso diferente de um curso gratuito, esse acesso ele vai ser restrito para o usuário gratuito. Então a gente tem que ter ali um controle de planos, certo? E o rastreamento de progresso, que como eu mostrei aqui na minha plataforma, vai ter aqui na lateral as aulas concluídas e tudo mais. E o usuário ele também vai ter dentro das aulas informando quais aulas ele já visualizou ou não, né? Bom, e aí depois que eu definir isso daqui, eu parto para esse passo aqui, que são os requisitos funcionais, não funcionais e estendido. Basicamente, os requisitos funcionais é aquilo que eu preciso para a plataforma funcionar. Sem ele, a plataforma não funciona. Então, isso daqui é o principal requisito para minha plataforma funcionar, certo? O requisito não funcional, ele é um complemento dos requisitos funcionais. Então, eu preciso deles, mas eu não preciso deles na versão inicial, no beta. Eu não preciso disso na versão 1 do meu projeto. Então, eu coloco ele como requisito não funcional. E o requisito estendido é aquilo que é opcional. Eu não preciso dele para funcionar, não preciso dele depois também, mas que é bom eu colocar caso eu queira uma plataforma mais completa. Então, aqui nos requisitos funcionais, como eu estou criando uma plataforma de cursos, eu separei o seguinte: quais são os requisitos funcionais que eu preciso ter para essa plataforma funcionar?
cadastro de usuários, gerenciamento dos cursos, módulos e aulas, a lista de aulas concluídas, né? E os códigos utilizados nas aulas. Eu preciso disso daqui funcionando para o meu aplicativo funcionar. E, obviamente, os planos de assinatura para as áreas que serão restritas, certo? E aí a gente passa aqui para os requisitos não funcionais. Eu preciso de comentários nas aulas, ou seja, eu preciso ter isso daqui no meu curso, mas eu não preciso que isso daqui seja na primeira versão. O usuário ele consegue assistir a aula sem ele comentar nela, certo? O desempenho e latência mínima é o carregamento daquele vídeo ou aula, né, no caso, que o usuário está assistindo. Então, para resolver isso daqui, a gente geralmente usa uma CDN. E aí você tem várias CDNs, você pode usar o Cloudflare ou o Bunny, que é o caso que eu vou usar. Mas a CDN, ela basicamente salva o seu conteúdo numa rede mais próxima daquele usuário. Vamos supor que o usuário mora nos Estados Unidos, o servidor que vai fornecer para esse usuário o vídeo vai ser um servidor dos Estados Unidos. E o pessoal que mora no Brasil, o servidor que vai fornecer o vídeo vai ser um servidor brasileiro. Isso faz com que aumente o desempenho do nosso vídeo e diminua a latência desse vídeo. Então, isso daqui é um requisito não funcional, eu não preciso pensar nisso na primeira versão do meu aplicativo, mas é algo a se pensar. Nesse caso, o requisito não funcional de desempenho e latência mínima, eu vou acabar colocando ele aqui como um requisito funcional, porque eu quero que isso seja mínimo logo de cara, e eu já vou trabalhar com CDN desde o começo. A personalização do perfil do usuário também é um requisito não funcional, porque o usuário ele não precisa personalizar o perfil assim que ele entra na plataforma, ele pode fazer isso depois. O app mobile também é um requisito não funcional, porque a nossa plataforma ela vai ser primeiramente pensada para funcionar no navegador, até porque as lojas de aplicativo elas demoram um pouquinho para aceitar, às vezes ela pede para você corrigir alguma coisa, alguma solicitação de permissão, por exemplo, que você coloca que não precisa, ou eles ficam perguntando por que você está solicitando, então demora um pouquinho. O app mobile eu deixei como requisito não funcional porque eu não vou fazer ele na primeira versão. Eu vou fazer ele sim, eu vou fazer a plataforma pensando também no mobile, mas não vai ser algo que eu vou lançar de primeira. E o resumir de onde parou é para o usuário voltar naquela aula que ele estava vendo por último. Então esse resumir de onde parou ele é um requisito não funcional também, mas que eu vou inserir, né? E os requisitos estendidos são aqueles que eu realmente não preciso, que são opcionais, mas que eu vou integrar. Então, o requisito estendido vai ser notificação, um fórum de discussão ali para os alunos, o Analytics, que no caso seria para identificar qual vídeo o usuário está assistindo mais, qual curso está assistindo mais e tudo mais. Isso daí também eu vou inserir depois, isso daqui é uma coisa que eu não vou inserir logo de cara. A integração com AI, eu vou fazer da seguinte forma: se o usuário tem uma dúvida que ela possa ser respondida com AI, a gente vai tirar essa dúvida com a AI, mas ela vai servir mais nesse caso, essa integração com a AI aqui, para gerar os códigos que a gente precisa para os projetos. Então eu vou te ensinar como gerar o código específico que você precisa para um projeto no Flutterflow, por exemplo, com AI. E a gente vai ter uma AI treinada para gerar esse código de forma melhor para o usuário. Então a gente já vai treinar uma AI ali na nossa plataforma para gerar os códigos, certo? E no caso o Flow Code Boost, que ele é uma extensão que eu criei. Isso mesmo, eu desenvolvi uma extensão, eu vou deixar ela aí nos comentários também. Se você quiser baixar essa extensão, ela nada mais é do que um ajudante ali na hora de criar as suas aplicações. Ela já vai ter diversos componentes para você poder copiar e colar ele direto na sua aplicação. Então, se você observar aqui, ela já está no Chrome Web Store. Eu já desenvolvi essa extensão, eu já coloquei ela lá no Chrome Web Store. Ela ia ser uma coisa que eu ia desenvolver por último e apenas para os usuários da plataforma da Flow Code Academy, mas eu vou liberá-la gratuitamente e apenas alguns componentes serão premium, serão para os usuários da plataforma da Flow Code Academy. Eu vou adicionando componentes com o passar do tempo, eu não vou adicionar logo tudo de cara, até porque eu levaria muito tempo para fazer isso, e no momento agora o foco é construir a plataforma da Flow Code Academy. Então eu vou te mostrar como funciona aqui o Flow Code Boost também, já que a gente já falou nele. Então eu tô aqui com um projeto aleatório aqui aberto, né? No caso é o projeto que a gente usa para tutorial geralmente aqui do canal. Eu vou clicar aqui, ó, se você observar, eu já tenho aqui a minha extensão. Eu vou clicar aqui nela
e aí ele vai pedir o meu login de usuário. A partir do momento que você já é um aluno da Flow Code Academy, a sua Flow Code Boost aqui, ela já vem com a funcionalidade Premium, então você vai poder baixar todos os componentes Premiums da nossa plataforma aqui, da nossa extensão. Nesse caso, eu não vou vender um acesso específico para o Flow Code Boost. Ele será apenas para membros da comunidade da Flow Code Academy. Eu não tenho intenção de vender isso daqui como algo à parte, certo? Então eu vou entrar aqui na minha conta e aí você pode observar que ele já abriu aqui na lateral uma seção de componentes. Ele não tem mais opções aqui porque até o momento eu só criei alguns componentes que eu vou adicionar mais coisa aqui. Então, clicando aqui em componentes, você vê que tem alertas e botões. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em botões, ele já tem um botão, que é o mesmo botão inclusive, que eu já desenvolvi para cá, para minha plataforma. Então, eu já incluí ele ali, porque eu vou precisar utilizar. Então, eu já incluí ele aqui. E aí, é muito simples de... Deixa eu pegar uma página aleatória aqui. Vou criar uma página em branco aqui. Bom, nessa página em branco vai ser só para te mostrar como funciona aqui a nossa extensão. Então, por exemplo, ele tem esse botão aqui. Se você observar, ele tem esse símbolozinho aqui, o que significa que esse botão em específico, ele é Premium. Então, apenas os alunos da Flow Code Academy vão poder copiar esse botãozinho aqui. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em copiar. A partir do momento que eu faço isso, ele já me dá um aviso que foi copiado. E aí eu posso vir aqui, ó, e colar ele aqui. Ele vai colar o botão aqui. Ah, Matheus, por que esse botão ficou azul? Geralmente, eu utilizo, né? Deixa eu fechar aqui, ó. Eu utilizo a cor primária do usuário. Então, o botão ele ficou azul porque a minha cor primária é azul, certo? Mas aí você pode observar que o botão já está aí do jeito que a gente copiou ele lá. Então, eu vou fechar ele aqui, excluir. Vou abrir aqui uma nova. E vou aqui em alertas para a gente ver todos os alertas que a gente tem disponível. Então, se você observar, quando eu clico aqui em copiar, ele já abre um alerta aqui, ó. Esse alerta é o mesmo alerta que eu estou disponibilizando aqui. Porém, esse daqui, ele é um alerta Premium. Para você utilizar ele, você precisa ser um usuário da Flow Code Academy. Então, a gente tem esses daqui que são gratuitos. Por enquanto, eu vou adicionar mais componentes, como já informei. Mas eu posso vir aqui, ó, e copiar, por exemplo, esse alerta aqui e colar ele aqui, ó. Olha lá, aqui está o nosso alerta. Óbvio que esse alerta aqui você vai usar ele como um componente à parte, até porque você precisa mostrar e depois ocultar esse componente. Então, ele já vem aqui com as animações. Então, quando você mostra o alerta, né, ele já aparece e em seguida ele some, né? Esse tempo aqui de 5.200 ms você pode mudar, que é o tempo que ele vai ficar na tela do usuário. Então, você vai ter isso daqui como base também quando você for ocultar esse componente. Lá na nossa plataforma da Flow Code Academy, eu vou fazer alguns vídeos específicos sobre essa ferramenta aqui que eu criei, sobre essa extensão que eu desenvolvi, mostrando como utilizar a maioria dos recursos. Provavelmente eu vou trazer isso daqui aqui para o canal também, porque como a gente tem como a gente vai ter muito componente gratuito, então eu vou trazer isso para cá também para mostrar como utilizar corretamente todos os componentes, certo? Tirando isso daqui, a Flow Code Boost, a gente vai vir aqui para essa parte. Bom, nessa parte aqui é como eu vou desenvolver o banco de dados da minha aplicação. Bom, o banco de dados da minha aplicação pode estar um pouco confuso para você, se você não entende de modelagem de banco de dados, mas basicamente eu modelo o banco de dados da minha aplicação antes de fazer. E eu faço isso porque justamente isso daqui vai definir a performance do meu aplicativo. Se isso daqui não estiver bem estruturado, o meu aplicativo ele pode ficar muito lento só em query de banco de dados, galera. Então, isso daqui é muito importante. Você tem que aprender a desenvolver, a modelar o banco de dados antes de fazer as suas plataformas. Então, se você observar aqui, eu tenho uma tabela user. Essa tabela user, ela vai ter dentro dela uma outra pasta chamada Completed Lessons. Eu gosto de colocar os nomes em inglês do banco de dados. E aqui dentro dessa pastinha Lessons, eu tenho aqui Lesson ID e Completed At, né? Então isso daqui eu tenho o ID da aula que o usuário completou e quando ela foi completada. E se você observar, ela está numa pastinha à parte, porque cada uma dessas aulas completadas pelo usuário vai ser um documento.
Se eu colocasse isso daqui diretamente aqui no usuário, por exemplo, eu criasse uma lista com vários IDs de documento, isso daqui poderia ficar muito pesado na hora de carregar. Então, esse completed lessons, eu só carrego ele, né, quando for necessário. Eu não preciso ficar puxando isso daqui toda hora, assim que carrega o usuário. Então, isso daqui vai mexer um pouco na performance da nossa aplicação, entendeu? E aqui tem várias outras tabelas que vai ser necessário para fazer a minha aplicação. Eu vou fazer uma aula lá para o Flow Code Academy de como que a gente vai modelar os bancos de dados. Então, isso daqui vai ser uma aula da nossa plataforma. Eu não vou colocá-la aqui no YouTube, porque o nosso curso ele vai ser mais completo lá dentro da Flow Code Academy, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido como funciona o meu processo de criação das aplicações, né? E que tenha te ajudado também, te dado uma luz aí nos seus próximos projetos. Todas as ferramentas que eu utilizei aqui nesse vídeo, eu vou deixar aí nos comentários para você poder utilizar também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Valeu!